Vídeo 2, caderno de chamada ou diário de classe. Não importa o termo, o que vocês têm que saber que é um dos documentos mais importantes. É onde ele comprova a tua docência. Por isso que algumas coisas vão mudar para o pessoal de projeto. Já vou explicar. Vamos lá para o caderno de chamada. Primeira coisa, a chamada é diária. Ela não pode ser feita lá no planejamento. Então, diariamente eu preciso estar em dia, tá? Falando nisso, nós vamos enviar um link aonde vocês vão ter que colocando as faltas por mês. Por que esse link, faltas por mês? Ele é importante, gente, para a gente poder fazer o acompanhamento do aluno que está faltando muito e tomar as devidas providências. Além que a Denise, a nossa secretária, precisa no Bolsa Família. Voltando para o caderno, então a chamada é diária, ela não é só no planejamento e botar em dia. Então tem que ser feito diariamente com caneta preta, tá? Não existe falta justificada. É falta, faltou, independente com atestado ou não, e presença, que é o pontinho. Lembrando que o aluno que faltou em dia de avaliação e tem justificativa, tem o direito garantido de fazer o trabalho ou a prova. Mas aí é critério do professor, que como é que ele vai fazer para esse aluno, tá? Recuperar essa prova ou trabalho que perdeu. E também sobre os pontos. A outra situação sobre caderno de chamada, no lançamento, não é lançamento de conteúdos. Lançamento de conteúdo é feito lá no vídeo um plano de trabalho. Ali é para lançar as atividades, o que vocês desenvolveram, os procedimentos. Então, quando eu lançar, é a data. Se eu um exemplo, história, capítulo 9. Então, eu vou botar capítulo 9, o título. E que atividade eu vou fazer? Se é uma interpretação, uma reflexão, se é um trabalho, uma cruzadinha, o que for. Essa é a parte do lançamento de procedimentos, tá? Outra parte importante, principalmente o pessoal da área, que vai do 5º ao 9º ano, é na parte de pontos. Vocês vão receber o caderno informatizado até o final dessa semana, porque eu estava esperando para que a chamada estivesse já fechada. Então, a chamada definitiva começou a partir de 1º de março. Então, a partir de agora, os alunos que entrarem vão para o final da lista. São considerados novos. Essa chamada, naquela parte dos conteúdos, registro de notas, registro de notas, pode ir quebrada. Lembrando que a nota final tem que ficar inteira. Isso significa que eu vou fazer mais, o mínimo é de 4 instrumentos avaliativos, mas eu posso fazer mais e posso quebrar ali, mas lá no final tem que sair redondinha a nota dele. O sistema é para fechar redondo, tá? Então, você pode lançar, ele vai fechar. Uma dica é que naquela partezinha de cima, ali de onde eu lanço as notas, ela é pequena. Então, vocês façam uma legenda lá embaixo, botam a data, T1, por exemplo, e lá embaixo, no cantinho, abaixo dos nomes, descreva o que é, faça uma legenda. T1, teste de tal assunto, tá? E assim vai. Na parte de recuperação, é só presença ou falta para aqueles que realmente necessitam recuperação. Aí a recuperação, como é que funciona? Substituição daquela nota. Eu estava mal e o professor fez um teste, né, naquela disciplina que estava mal, vai substituir, tá? Esse é o caderno chamado informatizado do 5º ao 9º, tá? Do currículo não houve alterações. O que tem de especial no currículo? A única coisa que mudou é que no currículo os professores de projetos têm que ficar antenados. Eles vão ter a sua pasta e o seu caderno de chamada ou diário de classe, tá? Então esse caderno tem que ter cuidado. Então o professor do currículo, do projeto, a chamada é única. Ele vai ter que pegar a chamada do professor titular e fazer a chamada no dia. Lembrando, tomar o cuidado de não perder essa chamada. Claro que vocês podem, de repente, ver um outro meio com o seu colega, com o titular. Mas o certo é pegar a chamada aquele dia que eu vou entrar em sala e fazer a chamada. Quem pega é sempre o primeiro que entra, tá? Então, no caso, se for educação física, o primeiro horário, então educação física. A mesma coisa de 2 horas como de 4, tá? Sempre o primeiro que entra em sala, pega o caderno, a chamada e faz a chamada e coloca de volta no lugar, para evitar de perder. Nos lançamentos, conteúdos é que vai mudar.
O lançamento de conteúdo vai funcionar da seguinte maneira: o professor titular, naquele dia do seu planejamento, que é o projeto, vai ter o projeto em sala, ele só vai botar a data e vai botar, se for projeto de educação física, o projeto de educação física, nada mais. O professor já de projeto vai lançar a data ali no seu lançamento e vai descrever a atividade. Então, quer dizer, o professor de projeto vai receber o seu lançamento de procedimentos, vai botar a data e descrever a atividade que está sendo feita. Assim como ele também vai ter a parte de recuperação. Ele vai receber também a parte de atendimento aos pais, porque ele também, na sua aula, que é de sua responsabilidade, quando ele está em sala e acontecer alguma coisa, ele que tem que resolver o problema daquela aula. Não é o professor titular que responde por isso, é o professor que estava em sala. Então, cada um cuidando da sua aula e respondendo pela sua aula. Professor titular da sua, professores de projeto, cada um com a sua, de reforço, de artes ou educação física. Só quero lembrar que a chamada é única e os lançamentos de cada um. E no final eu vou recolher tudo. Na verdade, quem vai juntar para mim são os professores titulares. Vão pegar dos colegas, junta tudo e me entrega para eu fazer o visto, tá? Referente a recolher o caderno de chamada, eu vou continuar com o procedimento no final do ano, pedindo para que vocês me ajudem a montar os cadernos. Então, vocês serão responsáveis por este documento, que na verdade é muito importante, gente. Por que os projetos vão passar a ter o seu caderno de chamada? Até então, a orientação que eu tinha era que botasse no caderninho e o outro colega pegava. Mas aí bateu uma situação, que a secretaria nos trouxe, né, na supervisão, muito interessante, de que houve uma situação que tinham que comprovar que aquele professor de projeto estava dando aula. E não adianta o ponto te dá a presença, mas não te comprova que tu estava em sala de aula. Então, o caderno, no momento que esse lançamento, eu tiver o lançamento e assinado pelo professor, eu estou comprovando as minhas horas de aula. É por isso que agora cada professor de projeto terá o seu caderno, o seu diário. Somente a chamada tem que ser única, ela não pode ser quebrada. Então, porque nós não somos por área, nós somos um currículo e tem que ser direto a chamada. Mas no mais, vai ser o professor de projeto com seus lançamentos, cada um com o seu, assinadinho e bonitinho, e aí se tiver que provar um dia, tá ali aprovando. Os outros professores dos outros anos, eu vou colocar o nome deles na frente de todos os cadernos de chamada, que até então não ia, tá? Isso é só para esclarecimento. Qualquer dúvida, vocês têm um manual de preenchimento do caderno de chamada e um manual de montar um caderno de chamada, e eu vou estar à disposição. Esse era o vídeo sobre caderno de chamada ou diário de classe.